Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, o que nós teremos nesta aula? Acompanhe comigo. Então, nós temos aí o nosso momento, que é a aula de número 13, revisão e avaliação. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, chegou o momento da nossa revisão e eu quero aqui que vocês pensem na seguinte imagem comigo, não é? O que seria ser uma pessoa subordinada, né? Conforme vocês estão vendo aqui na imagem, a pessoa subordinada está se ajoelhando a outra pessoa que seria aí alguém superior, digamos, né? E essa ideia de alguém ser subordinado a um ser, por exemplo, superior, com mais autoridade, tem a ver quando nós falamos de orações subordinadas. Por quê? A oração subordinada sempre vai depender de outra oração, que é a oração principal. Ou seja, a oração subordinada sempre vai se submeter à oração principal, porque a oração principal traz o sentido completo para a estrutura como um todo. Sem a oração principal, a oração subordinada não vai ter sentido, ok? Por isso que eu estou fazendo a relação da imagem com a oração subordinada. E eu quero que vocês acompanhem nos exemplos comigo. Então, quando eu falo de oração subordinada, eu tenho classificações. Eu tenho a oração subordinada adverbial, eu tenho a oração subordinada substantiva e eu tenho a oração subordinada adjetiva, e é dela que nós falaremos aqui. Então, eu quero que vocês acompanhem o exemplo comigo e depois a gente vai entender qual é a relação aí de ela ser subordinada e tudo mais, tá bom? O menino que amei mora no Rio de Janeiro. Então, se a gente pensar, quem é que mora no Rio de Janeiro? O menino. Então, eu tenho a primeira oração aí. O menino mora no Rio de Janeiro. Perceba que dentro dessa estrutura, o verbo morar se faz presente, beleza? Só que veja, não é qualquer menino. É o menino que amei. Então, veja que agora eu tenho a segunda oração, que amei. O verbo amar aí, certo? E perceba que, se eu falo aqui, ei, gente, que amei, essa oração sozinha não tem sentido, não apresenta sentido. Então, ela vai se chamar de oração subordinada. É uma oração porque possui um verbo e é subordinada porque sozinha não apresenta sentido. Não faz ideia somente essa oração, que amei. Mas que amei o quê, professora? E perceba que esse que amei está dando uma característica para o menino, não é qualquer menino, é o menino que amei. É por esse motivo que ela se chama de oração subordinada adjetiva. Oração porque possui verbo, subordinada porque sozinha não tem sentido, e adjetiva porque caracteriza o elemento anterior, no caso, o menino. Veja que é o elemento anterior, beleza? E aí, dentro da oração adjetiva, nós também temos classificações. E eu quero que vocês acompanhem a primeira comigo. Então, nós temos aí a oração subordinada adjetiva restritiva. Olha o que diz sobre ela. As orações subordinadas adjetivas restritivas têm o papel de limitar a parte de um conjunto, restringindo o sentido do termo antecedente. Por via de regra, não vêm separadas por pontuação. Então, a gente vai voltar à oração aqui, o menino que amei, mora no Rio de Janeiro, para nós entendermos melhor essa ideia de restrição. O que acontece? De vários meninos que moram no Rio de Janeiro, eu estou falando especificamente de um. Então, de um conjunto, de um grupão, eu estou falando de um menino, ok? Que é o menino aí que amei. Então, é por esse motivo que ela se chama de oração subordinada adjetiva restritiva, porque de um grupo inteiro, eu estou falando especificamente de uma pessoa. Eu estou restringindo, eu estou particularizando, ok? E veja que a oração que está em azul é ela, basicamente, que dá o sentido completo à oração subordinada. Então, eu vou classificá-la como oração principal, beleza? Que amei é a oração subordinada adjetiva restritiva e o menino mora no Rio de Janeiro é a oração principal, ok?
E detalhe, as orações subordinadas adjetivas restritivas não vêm separadas por pontuação. Tanto que se você observar a oração em vermelho aí, ela não tem vírgula, seja na parte da frente, seja na parte de trás, seja no meio, enfim, não apresenta vírgula. Então, você precisa decorar basicamente essa, digamos, mini regrinha. Nas orações subordinadas adjetivas restritivas, eu não vou ter vírgula, nunca eu vou ter vírgula, ok? Quero que vocês acompanhem outros exemplos aqui comigo. Então, já falei do primeiro, agora eu quero que vocês vejam o segundo. A blusa que comprei estava barata. Então, se eu pensar, a blusa estava barata. Mas é qualquer blusa que estava com aquele precinho? Não. É a blusa que comprei. Ok? Então, se eu pensar, vamos voltar lá para os conceitos. Por que é uma oração? Porque apresenta um verbo, que comprei, o verbo comprar. Se eu chego aqui e falo que comprei, aí você vai olhar para a minha cara e vai dizer que comprei o quê, professora? Perceba que a oração sozinha não apresenta sentido. Então, ela é uma subordinada, ela depende de uma outra estrutura. E ela é uma adjetiva porque está caracterizando a blusa. Não é qualquer blusa que estava barata, é a blusa que eu comprei, beleza? E ela é uma restritiva porque, veja, de várias blusas aí baratas, né? Eu estou falando especificamente da blusa que eu comprei. Então, de um grupão, eu estou falando especificamente de uma, por isso que ela é restritiva. A oração em azul é chamada de oração principal e a oração em vermelho é chamada de oração subordinada. Então, vimos aí a primeira classificação. Quero que vocês acompanhem a segunda comigo. Vejam aí. Nós temos a oração subordinada adjetiva explicativa. Conforme Pestana, as orações subordinadas adjetivas explicativas têm o papel de modificar um termo, generalizando-o ou simplesmente tecendo um comentário extra sobre ele. Vêm sempre separadas por pontuação, que podem ser as vírgulas, podem ser os travessões ou podem ser os parênteses. Eu quero que vocês acompanhem os exemplos aqui comigo. Veja que agora eu estou restringindo e agora eu vou explicar. Os alunos que estudam vão passar na prova. Então, vamos pensar assim, quem é que vai passar na prova? Os alunos. Mas veja aí que esses alunos estão recebendo uma característica. Os alunos que estudam. Segundo o gramático Cury, eu acho que esse é o nome dele, se eu não estou enganado, que ele fala a respeito das orações adjetivas explicativas. Elas podem ser apagadas, elas podem ser cortadas, elas podem ser tiradas da estrutura. Então, o que acontece? Se eu tirar a parte que estudam, vai ficar assim. Os alunos vão passar na prova. Mas por que esses alunos vão passar na prova? Porque eles estudam. Então, eu estou explicando por que o grupo inteiro vai passar na prova. Eu estou generalizando, na verdade, a característica. É por isso que ela se chama de adjetiva explicativa, porque eu estou explicando, generalizando. Enquanto lá na outra, eu estou o quê? Restringindo. De um grupo inteiro, eu estou falando especificamente de uma parte ou de uma pessoa, por exemplo. Na adjetiva explicativa, não. Eu estou falando de todo mundo, esse todo mundo recebe a característica, porque, como eu disse, se eu tirar a oração, vai ficar aí, os alunos vão passar na prova, ou seja, todos os alunos, tá bom? As roupas que estão na corda devem ser tiradas. Então, vamos pensar na oração principal. As roupas devem ser tiradas, beleza. Mas por que todas essas roupas devem ser tiradas? Na verdade, quais são essas roupas que vão ser tiradas? São todas que estão na corda, ok? Então, como eu tinha falado, eu posso arrancar essa oração, eu posso apagá-la. Então, seria dizer as roupas devem ser tiradas. Mas por que todas? Porque elas estão na corda. Então, todas elas recebem essa característica, recebem essa generalização. E perceba que, de fato, elas sempre vêm separadas por vírgulas. E aí, se a gente relembrar o conceito, de fato, elas são orações que estudam. De fato, é uma oração, porque apresenta um verbo. Se eu chego aqui e falo que estudam, você vai ficar assim, que estudam o quê, professora? Então, de fato, ela é uma subordinada, porque sozinha não tem sentido, e ela é uma adjetiva, porque está dando a característica para o grupo inteiro aí, e ela está separada por vírgula. Então, de fato, é uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. A mesma ideia acontece na segunda
parte aí, ou seja, no segundo exemplo, ok? Agora vamos falar de uma situação um tanto complexa, que são os verbos que exigem preposição. Acompanhem comigo aí. Então, eu gosto de roupas, ela não simpatizou com João. Então, vejam bem aqui. O verbo gostar exige preposição, afinal, quem gosta, gosta de algo. No caso aqui, eu gosto de roupas. Então, antes de chegar a roupas, eu tenho um elemento que atrapalha, meio que impede de eu ir direto a roupas. Eu não vou direto. O verbo não passa assim, ó, direto para as roupas. Existe um elemento aí que atrapalha, que é a preposição. Então, quem gosta, gosta de roupas. Então, está aqui a preposição. A mesma situação vai acontecer com o simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, ok? Então, perceba aí que eu também exijo preposição no verbo. Eu não falo, ela não simpatizou João, eu não vou direto para o João. Eu passo por uma preposição e depois chega de fato o elemento aí que vai completar a ideia do verbo. O que acontece quando esses verbos aparecem numa oração subordinada adjetiva? A preposição vai aparecer antes do pronome relativo. Por exemplo, a roupa de que gosto está em casa. Então, eu falei ali acima que o verbo gostar exige preposição. Olha ele aparecendo na oração adjetiva. A roupa está em casa, mas é qualquer roupa? Não, é a roupa de que eu gosto. O que vai acontecer com esses verbos que exigem preposição? A preposição vai aparecer antes do pronome relativo. Enquanto aqui, ó, a preposição aparece depois do verbo. Na oração adjetiva, não. Ela vai aparecer antes do pronome relativo, ok? E eu quero que vocês acompanhem aí os exemplos comigo. Vejam aí. O menino de que gosto, ou para falar desse menino, né, mora no Rio de Janeiro. Então, veja, o menino mora no Rio de Janeiro, mas não é qualquer menino, é o menino de que gosto. Lembra que eu falei, ó, o verbo gostar exige preposição. A preposição vai aparecer antes do pronome relativo. A gente já vai entender o que é pronome relativo. E a pessoa com quem ela simpatizou veio à festa. Então, se eu pensar, a pessoa veio à festa, mas não é qualquer pessoa. É a pessoa com quem ela simpatizou. A preposição aparece antes do pronome relativo, ok? Sempre vai ser assim. Falando de pronome relativo, eu quero que vocês vejam aí comigo. Quais são esses pronomes relativos? Então, é aquele que retoma e substitui o termo a que faz referência. Vamos só voltar um pouquinho à cartela anterior para nós observarmos isso. O menino de que gosto mora no Rio de Janeiro. Veja que esse que está retomando o menino e está substituindo o menino. Por isso que se chama de pronome relativo, porque a função dele é retomar o antecedente, o elemento anterior, e substituir o elemento anterior. Esse que está substituindo o menino. A mesma situação acontece com o segundo caso. Quem está substituindo pessoa e está retomando pessoa. Agora sim, vamos voltar ao quadro. Então, é aquele que retoma e substitui o termo a que faz referência, como eu mostrei há pouco. E são eles: o masculino, o qual, cujo, quanto, os quais, cujo, quantos. E os femininos, a qual, cuja, quanta, as quais, cuja, quantas. Esses são chamados de variáveis, porque eles podem ir para o plural e eles podem ir, por exemplo, para o feminino, tanto singular quanto para o feminino plural. Eles variam. E do outro lado nós temos os invariáveis, que são aqueles que não mudam de forma. Quem, que e onde. Afinal, você não pode dizer por aí, na escola onde estudo, por exemplo, existem pessoas bacanas. Veja que não tem como flexionar, ok? Por isso que eles são chamados de invariáveis. E aí, vejam, né, que esses exemplos
realmente tem a ver com o que eu expliquei há pouco sobre o pronome relativo. O menino que amei mora no Rio de Janeiro, esse que está retomando o menino, né? Já falei desse exemplo várias vezes, parece até a questão de águas passadas, mas não é, ok, gente? E a blusa que comprei estava barata. Esse que está retomando blusa e está substituindo blusa. Logo, um pronome relativo. Essa ideia parece que é muito gramatiqueira e a gente só vai ver aqui, mas não é assim que acontece. A gente também vai usar essas orações adjetivas dentro da redação. Por incrível que pareça, elas fazem parte na hora em que nós estamos escrevendo para caracterizar determinadas situações. E eu quero que vocês acompanhem o texto comigo. Então, orações subordinadas adjetivas no texto. Para o filósofo escocês David, a principal característica que difere o ser humano dos outros animais é o poder de seu pensamento. Então, veja, estou substituindo a palavra característica, né? Estou retomando e, ao mesmo tempo, dando uma caracterização de fato. Não é qualquer característica. É a característica que difere o ser humano dos outros animais, né? A habilidade que o permite ver aquilo que nunca foi visto e ouvir aquilo que nunca foi ouvido. Veja que outra vez eu utilizo os pronomes relativos. Não é qualquer habilidade, ó, é a habilidade que o permite ver. Não é qualquer aquilo, é aquilo que nunca foi visto, bem como aquilo que nunca foi ouvido. Então, perceba que eu estou caracterizando esses elementos e substituindo esses elementos. Sob essa ótica, vê-se que o cinema representa a capacidade de transpor para a tela as ideias e os pensamentos presentes no intelecto das pessoas de modo a possibilitar a criação de novos universos, e justamente por esse potencial cognitivo ele é muito relevante. É prudente apontar, diante disso, que a arte cinematográfica deve ser democratizada, em especial no Brasil, país rico em expressões culturais que podem dialogar com esse modelo artístico, por razões que dizem respeito tanto à sociedade quanto às leis. Veja que outra vez eu utilizo os pronomes relativos, não são quaisquer expressões culturais, são as que podem dialogar, e também não são quaisquer razões, são razões que dizem respeito. Então perceba que dentro desse texto aí, eu utilizei a ideia do pronome relativo para caracterizar, ok? Estou usando a oração adjetiva aí para fazer o que nós chamamos de coesão textual. Agora, saindo da ideia de oração adjetiva, nós vamos partir para outro elemento que também faz parte da redação, que é o sentido literal e o sentido figurado. Quando eu estou falando de sentido literal, eu estou falando de sentido real, sentido denotativo, aquilo que de fato a palavra significa, ok? E quando eu falo de sentido figurado, é o sentido não real, é o sentido conotativo, é quando a palavra sai do seu sentido básico, do seu sentido real, e passa a ganhar outros sentidos. Quando eu estou escrevendo uma redação, por exemplo, eu preciso trabalhar com o sentido literal, ou seja, real, o denotativo aí. E eu quero que vocês vejam alguns exemplos aqui comigo. Quando eu digo, por exemplo, a porta dormiu aberta, é possível, de fato, realmente a porta dormir aberta? Se você pensar no sentido literal, isso não tem lógica, certo? Então, eu estou no sentido conotativo, ou chamado de figurado, ou não real, beleza? As paredes têm ouvido. E será que as paredes, de fato, param lá e vão ouvir o que nós estamos falando? Então, outra vez, eu estou falando de sentido figurado, de sentido não real ou sentido conotativo, ok? Agora, se eu falo, o relógio parou de funcionar, de fato, o relógio pode parar de funcionar. Então, sentido real, sentido denotativo da palavra. E João caiu no chão, de fato, João pode cair no chão, ok? É sentido denotativo, é sentido real. Então, quando a gente está escrevendo uma redação, por exemplo, a gente sempre trabalha com o sentido denotativo, com o sentido real da palavra. O figurado, não. A gente trabalha com o sentido figurado em outros momentos, ok? Eu sei que foi muita informação, eu espero que você tenha entendido aí do outro lado, e eu fico por aqui.